Olá, sou Paola, terapeuta e facilitadora de movimentos de expansão da consciência. E começo mais um papo da série Donas na Roda. Hoje quem está aqui comigo é a Gabi Doce. E, gente, para apresentar ela eu tenho que ler, tá? É muita informação. Vamos lá. Ela é formada em Ciências Sociais e defendeu uma tese no enfoque em Antropologia do Corpo Feminino, decolonial, discutindo sobre o conceito de corpo-território difundido entre mulheres latino-americanas afetadas pela lógica neoliberal e patriarcal que invade seus territórios e corpos. A minha primeira pergunta é o seguinte, não tem nada a ver com isso, mas a gente vai puxar porque esse assunto me interessou demais. Você sabe o significado do seu nome? Vou te dar duas opções. Uma é a mulher forte de Deus e a outra é uma síndrome que já está no coletivo das pessoas, no consciente coletivo das pessoas, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Como é você? Eu, como significado de Gabriela, eu remeti muito ao anjo Gabriel, né? Que é enviado de Deus, né? Enviado de Deus. Então, sempre quando perguntar o significado... Eu nasci de um jeito, acho que eu sou de outro e você de vários outros. Então, eu acho que eu prefiro ficar com o anjo. Né? Que nem o que eu falei, tá ótimo. Então, o seu limite acaba quando começa o outro. Quando invadem o seu território? Meu território corpo? Sim. Quando não... Difícil essa pergunta. A invasão do território, eu acho que começa quando você não respeita o ser, né? O ser, eu acho que na minha monografia eu discuti muito sobre essa questão. Existem várias formas de ser e várias formas de saber. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma mania de dividir muito essa dicotomia entre o certo e o errado. O que é saber, o que não é saber. Que é ligado muito a um saber ocidental, um viver ocidental. Eu acho que a invasão começa a partir do momento que você não respeita diferentes formas de ver, de ser e de saber. Quando você acha que só existe uma forma de saber de algo, uma forma de viver algo, uma forma de olhar para algo. Então, acho que é aí que você começa a invadir o território de alguém. Quando eu não sinto que estão respeitando a minha vivência, o meu saber, eu me sinto invadida. A minha voz, né? A voz. O que eu penso. E fala um pouco da sua monografia. Então, vou começar do começo. Começa. Preferência. Entrei na faculdade, meio perdida, ciências sociais, e engloba ciência política, sociologia e antropologia. De cara, minha paixão foi por antropologia, porque a antropologia é o estudo justamente da significação das coisas. Então, a antropologia ela vê por que lente você enxerga o mundo. E todo o simbolismo envolvido nisso. Isso para mim sempre foi muito interessante, eu não sabia que existia uma ciência para estudar isso. E aí fui vivendo e fazendo pesquisas, tanto no âmbito sociológico como no antropológico, vivi toda a minha experiência de faculdade e cheguei na hora de fazer a monografia, fiquei, caramba, sobre o que eu faço? E fiz muitas aulas de antropologia do corpo, antropologia da morte, antropologia, enfim, de várias questões super interessantes, mas a do corpo me pegou muito. E uma coisa que eu ficava observando muito hoje em dia, as pessoas, é que eu senti que tinha rolado uma espécie de esquecimento do corpo. Vim com essa teoria. Tipo, as pessoas esqueceram o corpo. Eu olhava pra academia, por exemplo, como algo assim, as pessoas esquecem tanto do corpo que elas têm que ir para um lugar usar esse corpo, porque esse corpo já não é mais uma ferramenta. Esse corpo é só um alter ego, sei lá, uma coisa da identidade. Tipo, eu vou me tatuar, eu vou botar uma roupa, as pessoas vão achar isso de mim, mas eu não uso esse corpo de fato, né? Pra existir. Eu não sinto com esse corpo. Eu não sinto, não me conecto, eu não sou esse corpo. Esse corpo é algo que eu quero ser. Sim. É um alter ego. Entendi. E aí começou daí. E aí eu comecei a ver que outras pessoas falavam disso.
E aí eu entrei nessa questão do corpo-território, porque o esquecimento do corpo como ferramenta de existência está ligado ao esquecimento da terra como ferramenta de existência. Então, a partir do momento que a gente começa a mercantilizar a terra e os recursos naturais, a gente faz isso com o nosso próprio corpo também, porque é um só. E as mulheres latino-americanas, originárias, todo esse movimento feminista, decolonial, que significa que são anticolonialidade, antes todos os processos coloniais, elas lutam por essa visão, para a gente entender que está tudo associado, a terra é o corpo. A gente precisa nutrir a terra que nutre o corpo, entendeu? Então a terra é a nossa extensão corporal, que carrega toda a nossa ancestralidade, entendeu? E aí, fui embora, né? Quando eu descobri isso, eu fui. E existem, eu vi que você botou eu acho interessantíssima essa história de você juntar com o que a gente está vivendo hoje, essa degradação da natureza, toda essa loucura climática que a gente está vivendo. E por acaso ontem eu vi uma matéria sobre a Tamara Klink, que ela foi a primeira mulher que fez aí uma viagem sozinha pelos mares, aí eu até esqueci por onde foi o roteiro dela. E que tem uma hora que ela fica dias sozinha no meio do nada, no meio do mar, no meio do tudo, né? E aí chega uma hora que ela se dá conta que o corpo dela, ela consegue ver o corpo dela como um território dela, independente do gênero, independente da capacitação ou das crenças que ela tinha, do que ela era capaz como mulher ou não, mas só como a única ferramenta existente dela se manter ali, né? Dela sobreviver na Terra, naquele cenário que ela estava vivendo. Eu falei, eu vou falar isso amanhã com ela, porque eu acho que tem tudo a ver com tomar a consciência, né, que é o único aliado que você tem, na verdade. Né? O corpo é o que a gente habita, e a gente habita a terra com o nosso corpo. Exatamente. Então, sem ele é impossível. Então, não adianta ficar, que eu sinto muito, né, até nos meus próprios atendimentos e até tendo contato com as pessoas, que as pessoas estão muito mentais e usando o corpo só para exatamente ser o que elas querem, como elas querem ser vistas. E não Sim. como ferramenta de cura, como ferramenta de introdução a alguma coisa, de expansão a alguma coisa. E você jovem, como é que você vê isso daqui a 20 anos? Eu me preocupo um pouco. Essas mulheres, né, esses movimentos me dão um pouco de alívio, porque tem gente lutando contra esse movimento, mas ainda é uma coisa que assusta, ainda mais, você estava falando, eu lembrei do Le Breton, um antropólogo francês, e ele tem um livro chamado Adeus ao Corpo, e ele fala sobre justamente essa questão da gente dar adeus ao nosso corpo, ser totalmente mental, e aí ele fala de uma coisa chamada corpo acessório, que é essa questão, é um acessório, não é a gente não está usando. E nesse livro ele também fala sobre a questão da internet, sobre o seu eu virtual, sobre você estar mentalmente funcionando ali e só o virtual existe e você, como corpo, já não existe mais. Então você fica ali sendo na rede, Isso, hoje em dia, a gente vê gerações cada vez mais sendo virtuais. Então elas estão muito mais preocupadas com o eu virtual do que com o eu corporal. Isso é muito preocupante, é uma coisa que eu fico... O que leva a mente, né? O que degrada a própria mente também nesse processo de alienação do corpo, né? Sim. E é o único que salva. É onde começa tudo. É onde começa e onde acaba, né? Quer dizer, assim, ter a experiência nessa dimensão sem um corpo físico é impossível. Né? E o que a gente mais faz desde que a gente nasce é não nutrir essa ferramenta, não nutrir o corpo, né? Porque desde que a gente nasce, a gente começa a aprender essa dicotomia
que eu acho que vem muito da ciência ocidental, a própria medicina ocidental. Sim. Que é essa coisa que o corpo é uma coisa, a alma é outra, a terra é outra. Você separa muito as coisas. Eu sou uma coisa, meu corpo é outra. Então a gente começa a dividir tudo de uma forma que vai confundindo. E a gente acha que a gente pode se livrar do corpo. Que esse corpo não é nosso, né? Inclusive dentro da antropologia eu tive um pouco de dificuldade de falar, discutir sobre o corpo-território, porque a antropologia estuda o corpo como instrumento de individualização. Porque o corpo é individual. E o corpo-território fala que não. Que o corpo é ancestral. Somos todos um. Somos todos um corpo só, um corpo-território. E é difícil entender isso para nossa mente ocidental dentro dessa dicotomia. E o único, como ser único, né? Cada alma é uma alma. Não tem nada a ver com isso, né? De você estar separado do corpo. Muito pelo contrário. E na física quântica você tem uma teia, né? Que liga todos nós, né? Todos somos um com a Terra. Sim. Então é exatamente isso, né? E como essa falta de compreensão, essa falta de consciência mantém essa ilusão de corpo acessório. Exatamente, vai matando esses corpos cada vez mais. Matando a Terra, e a gente vê a crise que a gente está agora. Pois é. E você tendo acesso, que você também dá aula, tendo acesso com meninas pré-adolescentes, adolescentes, então, a grande maioria continua, né, cada vez mais no acessório, cada vez mais na comparação, no estético, na perfeição, em se consertando. Esse corpo eu quero consertá-lo. O corpo é quase como se fosse uma doença. A gente precisa o tempo inteiro consertar esse corpo, essa visão do corpo que nasce errado. Que está errado o tempo inteiro. E principalmente a mulher. Porque uma vez eu vi uma palestra de uma psicóloga que ela falava da prateleira social, como se fosse uma prateleira em pirâmide, e que todas as mulheres se colocam ali. No topo da pirâmide está a Barbie, né? Tá o protótipo da beleza, o impossível. E na base da pirâmide e mais abaixo estão as mulheres normais, as mulheres como são. E a briga, né, a rivalidade que existe entre as mulheres é porque, para ficarem na prateleira cada vez mais perto desse protótipo da Barbie, e não se tocam que estão na prateleira. Ou seja, se colocam para serem escolhidas, ainda colocando toda a sua autoestima na mão do outro, que vai vir ou não escolhê-las, quanto mais perto elas estiverem no topo da pirâmide, que é o inalcançável, que é a Barbie, né? Que é essa plastificação do corpo. Essa ideia do corpo mercadoria, né? Eu quero vender meu corpo, eu quero que as pessoas comprem o meu corpo, no sentido de comprar a ideia de que eu sou desejada, de que eu sou amada, que eu pertenço, que eu sou popular. E a partir do momento que a gente junta a noção de que o corpo é uma extensão do que eu sou, que eu carrego no meu corpo toda a minha ancestralidade, que meu corpo conversa o tempo inteiro com o espaço que eu habito, você começa a criar a identidade, né? A sua identidade desse corpo, você começa a se entender e respeitar e se acolher. Isso é muito importante. Acolher tanto o corpo que você habita, quanto aonde esse corpo habita. Então você começa a viver em harmonia. E os corpos que convivem com você também, você olha de uma forma muito mais harmônica. Isso é muito importante, assim. Eu sou adepta de uma revolução, assim, ante essa visão desse corpo acessório, desse corpo mercadoria, desse corpo doença, desse corpo errado. Certo ou errado, né? Voltamos pro certo e errado. Exatamente. Né? Qual é o corpo certo, qual é o corpo errado? Né? Ontem, e julguem-me, eu vejo Dança dos Famosos. Ontem eu vi a Tati Machado. E ela falando que, né, qual o corpo melhor para dança? O seu corpo. O seu corpo, exatamente. Né? O como é difícil ainda a gente não ter
esse lugar de certo, de errado, o que pode, o que não pode, principalmente com os corpos. E como seria essa revolução? A consciência, né? O autoconhecimento. É sempre o caminho. Né? Você conseguir olhar. Eu comecei a entender o meu território há pouquíssimo tempo. Querer parar de brigar com o meu corpo e de consertá-lo. Sabe? E olhar para minha ancestralidade não julgando mais. Foram vocês que fizeram isso comigo. Né? Aquela eterna de culpar a mãe. Entender que esse é o meu território dado e sagrado. Sim. Não só pelas coisas que eu acredito, pela minha fé, mas pela minha ancestralidade. Todo o povo que veio antes e que me deu e aí saindo do espiritismo, indo para o DNA, indo para a ciência, todas essas informações que eu recebi. Sim. Né? E o quão rico pode ser esse território se eu conseguir compreender ele da maneira que ele é e não ficar tentando consertar. Porque ao invés do trabalho de consertar, a gente não nutre o que a gente tem, né? A gente não pega essa energia que a gente gasta tentando consertar e tenta olhar, acolher, cuidar. E não só do corpo físico, mas do corpo da rua, do corpo do bairro, do corpo do país e por aí vai. Essas mulheres, né, que eu falo, existem diversos coletivos e a maioria dos coletivos, principalmente, tem a Associação Nacional de Mulheres Indígenas, Mulheres Guerreiras da Ancestralidade, a UNIGA, aqui no Brasil. E elas fizeram um folheto falando sobre a questão do corpo-território. E tanto elas quanto outras mulheres de diversas nacionalidades, principalmente da América Latina, elas falam uma solução. A solução é na educação. Elas apresentam a solução para toda essa problemática do corpo na educação, que foi o que eu falei, porque desde cedo a gente aprende muito a separar tudo. Então, por exemplo, essas pré-adolescentes, elas estão tendo uma educação que vai naturalmente não, né, mas assim, como regra, né, como todas nós passamos por essa educação, enxergando o corpo como algo a ser consertado. Enxergando o corpo, o território, tudo que a gente habita, como coisas que a gente pode modificar, consertar, ao invés de viver em harmonia. Então a educação baseado em outros saberes, em outras formas de saber, que foi o que eu falei lá no começo, as formas de saber que têm que ser respeitadas, existem diversas formas de saber. Então eu acho que a gente precisa, dentro da educação, começar a acolher outras formas de saber, principalmente nossos ancestrais, nossos povos e comunidades ancestrais, que estão falando disso há muito tempo e a gente não escuta. E olha o que a gente está vivendo. Quando a gente vai parar para escutar essa galera? É verdade. E eu acho que, no fundo, a simplicidade é a solução para a maioria das coisas, sabe? Que é uma das falas, né, do Ailton. Preste atenção como a natureza se porta, né? Ouve o que o seu corpo diz. A gente não escuta o corpo. É uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? Pergunta para o seu corpo o que ele está com vontade de comer. Pergunta para o seu corpo o que ele está com vontade de vestir. Não é maluquice. É você praticar honrar o seu corpo. Sim. Sabe? Honrar, dar conforto, dar prazer, trazer alegria para o seu corpo. E querer ter alegria em volta de você. Eu acho que esse é o primeiro caminho. E parar de se anestesiar, né? É uma manada que só pensa em se anestesiar e ter alegrias rápidas, né? De consumo. E é isso. E a gente que está vendo, que está fazendo a nossa parte. Eu acho que cada um que tiver consciência e fazer a sua parte, mesmo que as escolas inteiras ainda não estejam, que a gente saiba conversar, como uma conversa aqui, conversar com os filhos, com os amigos, com os alunos, enfim, nesses poucos movimentos a gente vai fazendo a diferença. E há uma grande diferença, há uma diferença gigantesca entre a minha geração e a sua,
sabe? De pensamento, de conhecimento, de querer ter mais acesso a voltar para casa, a escutar mais o avô e a avó. Sabe? Porque, não, você está fazendo tudo errado, você é antigo. Hoje em dia, nas gerações, né, que eu convivo com pessoas jovens, pelos meus filhos, pelos meus sobrinhos, enfim, pelas pessoas que eu atendo, existe muito mais uma abertura de, pô, minha avó dizia isso, sabe? De querer voltar para a terra, de querer ter acesso à natureza, de querer ter isso durante muito tempo, antes que se acabe, de que essa consciência de preservação, né, da espécie. Eu acho que tem um sentimento meio pós-apocalíptico, ainda mais depois da pandemia que a gente viveu. Eu acho que isso deu um start nessa galera, tipo, é sério, a gente tá fazendo besteira há um tempo, a gente precisa tentar ver outras formas de levar, porque assim não vai dar. Exato. E focar nessa galera, né? Em vez de ficar falando não aprenderam nada. Não, teve gente que aprendeu sim, teve gente que abriu o olho sim. E vamos acreditar, né? É o que a gente pode fazer. E tem gente que tá com o olho aberto há muito tempo. Pois é, vibrando e vamos. E falar em vibrar, vamos ao nosso momento, frequência. Você vai tirar aqui uma frequência e a gente vai falar sobre ela. Sem olhar, mexe. Vou misturar. Neutralidade. Neutralidade, 250 Hz. Trabalhando no poder. E lembrando, quem não sabe o que são frequências, a tabela de Hawkins, é só ir no vídeo explicando, que está aí no YouTube ou no destaque do Instagram, que dá uma breve explicação sobre o que é. E se você quiser saber mais, dá uma pesquisada em Tabela das Emoções, que falam das nossas frequências ligadas às nossas emoções. Neutralidade é um nível de sistema de crenças flexíveis, descontraídos e desapegados. Aconteça o que acontecer, você vai estar firme em sua posição. Você não tem nada a provar. Você se sente seguro e convive muito bem com as outras pessoas. Um monte de pessoas autônomas estão nesse nível, que é um lugar muito confortável. É também o nível de complacência e preguiça. Você está cuidando das suas necessidades, mas não se esforça demais. Então, a neutralidade, ela é exatamente isso que a gente falou, no sentido de ser flexível, de não ser dono da verdade. Você já está num lugar que você já desapegou, que você já está... As crenças, né? Exato, que você já está aberto a querer mais, a ouvir outras ideias e a saber a sua posição. Não precisa provar nada. E isso eu amo, porque quando você sai do lugar de provar alguma coisa para alguém, você cria muito mais. Você não está preocupado com o outro. Você está preocupado em fazer o seu e fazer bem. E tem ainda a escutativa para ouvir o outro. Você lembra algum momento da sua vida que você acessou essa frequência de neutralidade? Eu vou fazer acadêmica de novo. Eu acho que é um lugar muito do antropólogo, né, na pesquisa de campo. Quando você... Eu acho que o antropólogo, na pesquisa de campo dele, é justamente... Você tem que tirar tudo que você... Todo o sistema simbólico que você acredita, tudo que você... Todos os significados que existem dentro de você, entrar nesse lugar neutro, não existe certo e errado, não existe... isso é de um jeito, isso é de um outro. E aí você é como se fosse uma criança no mundo. Isso eu acho legal, né? Sem julgamento. Sem julgamento, você tá ali para aprender novas significações, novos saberes, novas formas de viver. Então eu acho que é onde mais eu acesso esse lugar da neutralidade, onde eu aprendi muito a fazer isso. Né? Que você... Tem gente até que fica brincando, você relativiza tudo demais, tudo é relativo para você. Eu falei, porque não é essa questão, eu tenho meus valores, mas a gente tem que saber de onde a gente está olhando e tem que respeitar quem olha de outro lugar, né? Então a minha neutralidade vem muito daí, vem de uma curiosidade, né? Eu não tô certa, não tô errada,
O que você sabe? O que você tem para falar sobre isso? Não vou te julgar, eu quero saber. O que isso significa para você? Acho que minha neutralidade está aí. E acho que é a frequência que vai mudar o mundo, né? No sentido desse mundo que a gente quer mudar. Né? Quanto mais pessoas vibrarem na neutralidade, mais a gente vai conseguir ter escutativa, né? E mais a gente vai conseguir aprender, né? Voltar para o lugar da criança, do aprendiz, desse encantamento com o novo e achar soluções, né? Exatamente. Permitir ser educado. Isso, novamente, se reeducar. Sair da soberba, sair desse lugar eu sei como faz. Exatamente. Eu sei mais que você, eu preciso provar que eu tenho mais poder que você. Né? Eu não sei, eu sei uma forma, eu aprendi assim, mas existem pode ser outras. Diferente. Pode ser diferente, pode ser. Como pode melhorar? Como pode melhorar. E como ser mais tolerante, né? Uma boa aula, de uma boa frequência para sair desse lugar. Sim. Rígido, né? Tão difícil. Que vai melhorar a relação com o nosso corpo. A relação com o planeta. Sem julgamentos. Principalmente. Então agora vamos para o nosso momento Marília Gabriela. Com Gabriela. Com Gabriela. Um cheiro de infância. Terra. Cheiro de... Terra molhada. Doce ou salgado? Salgado. E é doce. Para você trabalho, é esforço ou poder? Poder. O esforço. O esforço no sentido da prática, né? Da dedicação, da determinação. Uma frase, um pensamento que represente o seu sentir nesse momento de vida. Prepare. Qual o papel mais confortável você exerce hoje? A gente exerce vários papéis. Qual é o mais confortável hoje? Esse lugar eu quero ficar um tempo. Acho que é o da amiga, que acessa uma rede feminina de apoio maneira, que tem pessoas bacanas do lado, dá vontade, aquela galera que se reúne e dá vontade de ficar dias ali reunida. Você é de uma geração que vive a sororidade ou ela continua só na teoria? Eu sinto que eu vivo, não sei se eu posso falar pela minha geração, porque como a gente falou, existe muita rivalidade feminina, existe muita coisa que eu já vi de perto também, mas eu, graças a Deus, tenho acesso a mulheres que praticam de fato. Eu sinto e retribuo isso. Que bom. Eu também sinto, apesar de ser uma geração diferente, eu consigo. E às vezes me pergunto se é porque eu já estou numa faixa etária de que essa sororidade é mais tranquila, ou por isso eu gosto de perguntar para outras gerações se vivem isso na prática. Porque é um trabalho, é um esforço necessário de prática para a gente realmente colocar esse lugar num lugar de neutralidade, num lugar que flua, né? Se você fosse um filme, qual seria? Drama, ação, comédia, documentário ou musical? Documentário. Mas não chato, documentário super interessante. Cabeça. Uma busca atual. Além de acessar a paz, ser paz também. Para você, para o outro? Para os que estão próximos. Para os que serão próximos também. Quem te faz rir? Minha mãe. Eu pensei mesmo. Uma emoção trabalhosa. Aquela que te leva para um lugar que você tem que se trabalhar para sair. Paciência. Uma música. Tantas. Uma música? Ai, não sou boa com isso. Gente, Caetano Veloso.
Gente, é pra brilhar. Pra morrer. Eu, quando estava fazendo essas fichas, né, que eu recebo a apresentação de vocês, vou fazendo a ficha, aí pensei numa música que eu achei, assim, me veio na hora que eu estava escrevendo sobre você, que é Ninguém Faz Ideia de Quem Vem Lá, do Lenine. E aí eu botei essa música para tocar enquanto eu estava fazendo a sua pauta, estava pensando, né, como seria a nossa conversa, e essa vai ser a música do Donas, porque eu acho que fala muito sobre esse prazer de conversar. Você não sabe o que vem Nós somos universos, né? Sim. O que vem do seu universo, né? E vem tanta coisa de lá, bacana, de pessoas tão diferentes, que essa é a troca, essa é a ideia do Donas, né? Estar aberto Trocas, ao que vem de lá. Exatamente. E uma pergunta, a última, a derradeira. Como você lida com o desconhecido que habita dentro de você? Curiosíssimo, escorpiana. Escorpiana com força. Não te assusta? Não me assusta. Não me assusta. Inclusive dá pano pra manga. Vou desconhecido, até invento que eu não conheço. É bem por aí. E como é que as pessoas te acham? Você é uma mulher extremamente interessante. Muita gente vai querer saber o que mais que você pensa, ter acesso ao seu TCC, enfim. Eu criei um Instagram pra isso. Que eu não vou lembrar o arroba agora. A gente coloca na legenda. Mas é um Instagram que eu fiz justamente pra eu falar sobre as minhas pesquisas, pra minha persona socióloga, antropóloga. Vai ser, vou trabalhar bastante ele pra isso. Aí você bota lá, porque como ele é novo, eu não lembro direito. Mas é a Gabriela. Mas ele está lá. Falcão, a Gabriela Doce. Tem que ver lá. Tá, a gente coloca na legenda. Obrigada, Bibi. Tá, ela é Gabi, mas pra mim ela é Bibi. Te amo. Te amo.